dificilmente você consegue pregar a mesma mensagem do mesmo jeito. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Por que será? No começo do ano, no primeiro culto do ano, esta mensagem. Talvez para quebrar o protocolo. Eu queria que você prestasse bastante atenção no contexto, no que há por trás do que eu vou dizer aqui agora. Naamã, se você lembrar a respeito de Naamã, quantas e quantas pregações você já ouviu a respeito? A maioria dos pregadores vão dar ênfase nos mergulhos de Naamã, né, para ser curado. Naamã era um leproso, para ele ser curado ele teve que dar 7 mergulhos no Jordão. Cada mergulho daquele a gente sabe que significa alguma coisa. Tem uma simbologia, mas nós não queremos hoje focar no mergulho de Naamã. Nós queremos focar logo no primeiro versículo do capítulo 5. Olha lá o que diz. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Irmãos, presta atenção. As características de Naamã. Naamã, comandante. Primeira característica de Naamã, ele era comandante. Ele comandava, ele estava à frente. Presta atenção nisso aqui. Comandante do exército do rei da Síria. Segunda característica, era grande homem diante do seu senhor. Não é isso? Terceira característica, tinha muito conceito. Quarta característica, por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era, então, herói de guerra. Mas lá no final, tem uma palavra que diz, porém, um leproso. Os irmãos sabem o que significava lepra naquela época. Quem tinha lepra naquela época era impuro. Ele não podia chegar perto das pessoas. Simbolizava o pecado. Simbolizava tudo aquilo que abominava ao Senhor, a lepra. Ele era impuro, ele não podia estar junto com as pessoas. Imagina só, tanta característica em uma pessoa, porém, um leproso. Será, o que o pastor quer falar a respeito disso? Será, qual que é a mensagem que há por trás desse texto? Eu gostaria que você pensasse um pouco, refletisse um pouco na vida de Naamã. Imagina uma pessoa, trabalha o dia todo, guerreia, ganha batalhas, se aplaudido lá fora. Mas na hora que chega na sua casa, na hora de comer, ele não pode nem chegar perto dos filhos. Ele ganha a batalha, mas na hora de comemorar, de sentar na mesa do rei, ele não pode. Porque ele é um leproso. Ele é impuro. Mas Naamã, assim como muitas pessoas, precisava de uma obra milagrosa, uma obra espiritual. Aí lá na frente você vai ver, né, que ele mergulha 7 vezes. E ele consegue a cura. Cada mergulho daquele. Eu poderia pregar 2 horas aqui a respeito disso para os irmãos. Mas o que eu quero falar hoje aqui é a respeito de pessoas que são tão bons na escola, que são tão bons no trabalho, talvez é um ótimo vendedor, se destaca tanto em determinada área, porém é um leproso. O que é o leproso para nós hoje? A lepra para nós hoje, o que ela significa, irmãos? Pecado. Irmãos, naquela época, a Síria representava como se fosse hoje os Estados Unidos, por exemplo, ou uma potência de guerra. Era um país que ganhava as batalhas, que conquistava, então, as nações que circunvizinhas. E Naamã, Diogo, era um comandante. Era um homem que estava à frente, que tinha prestígio, que era aplaudido, um homem indispensável na hora da batalha. Muitas características positivas
porém ele não tinha o principal, que era a cura. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes nós corremos atrás de tanta coisa, nos preocupamos com tanta coisa. E a Bíblia diz lá em Mateus que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, o resto é acrescentado. Mas nós não entendemos o princípio. E começamos então uma luta incansável em busca de bens, de posse, talvez em busca até mesmo da cura. Porque talvez é aplaudido, talvez é um bom aluno, talvez é um bom vendedor, é um bom profissional. É um leproso e tem consciência disso. Aí começa então buscas no muque, no braço. E começa a correr para lá e para cá e vem o desespero. Muitos suicidam, entram em pânico, afundam nos remédios. Irmãos, o que eu quero dizer aqui, Naamã, ele precisava de muitas coisas aqui. Mas eu te falo que o problema de Naamã não era medicamento. O problema de Naamã aqui era espiritual. Naamã precisava de algo que só Deus podia dar para ele, que era a cura. Ele precisava ser livre daquela lepra. A Bíblia diz para nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto é acrescentado. Irmãos, não queira ser aplaudido por tanta coisa mundana e ser vaiado pelas coisas espirituais. Não adianta você andar pelas ruas, olha, vai ali um filósofo, vai ali um cientista, mas ele tem lepra. Aprovado pelos homens, reprovado por Deus. Que coisa. Ser aprovado pelos homens, aplaudido pelos homens, mas não ter a aprovação divina. E o que me chama a atenção, Inácio, é que essa vida nossa, ela é tão curta. Irmãos, eu pregava muito a respeito disso aqui. Eu parei de falar a respeito de idade, velhice, cabelo branco, joelho que doía. Mas eu sempre falei para os irmãos que nós já estamos de meio-dia para tarde, a maioria aqui. No ano novo, né, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de começar o ano de 2014? Aqui no Buena Vista teve. Aqui teve pessoas que morreram na virada. Ser aprovado por Deus é o que nos importa. No começo do culto, no começo da reunião, eu falei para os irmãos que a obra divina, ela começa de dentro e ela se manifesta fora. Por que Deus ele fala? Buscar em primeiro o reino de Deus. E na Bíblia também diz, o reino é tomado por esforço. Não é fácil apoderar do reino. Não são todos que vão reinar com Cristo. Não são todos que são vencedores. Não são. É somente aqueles que perseveram. Por que eu falei para os irmãos que hoje Deus trouxe para cá aqueles que Ele queria falar alguma coisa, focado, algo que tem a ver com você, que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com o ano de 2014 que você vai viver. Aplica, meu irmão, o que você está ouvindo aqui no ano que você vai viver de 2014. Busque a aprovação de Deus e você vai ter a aprovação de muitos homens, não de todos. Interessante isso, né, irmãos? Poderia falar aqui para você, não, irmão, seja um crente verdadeiro e você será aplaudido lá fora. Negativo, mentira. Seja um crente verdadeiro, você será aprovado por muitos homens de Deus e reprovado por muitos mundanos, filhos das trevas. Vai. Se você tiver medo do diabo,
e dos seus trabalhadores, aí fica difícil de você buscar a aprovação divina. Porque a aprovação divina consiste em negar um monte de coisa que o mundo te oferece. Ana Márcia. Um monte de coisa que o mundo te oferece. A virada do ano, por exemplo, muita gente passou aqui dentro da igreja. Mas quantas propostas tem para você ir para tantos lugares? Tem. Lugares mundanos. Muita gente passou com a família, eu sei. Mas se você quiser ir para boate, também tem. Se você abrir a internet, tem propostas e mais propostas. E talvez lá, homens e mulheres vão te aplaudir. Talvez o melhor dançarino lá é você. Talvez é o cara que mais vai pegar a menina. Porém, o leproso. Naamã, comandante de guerra, homem conceituado, aplaudido por todos. Porém, um leproso. Irmãos, quantos homens e mulheres que são uma coisa dentro da igreja, chega dentro de casa, é um leproso. Quantas e quantas pessoas são lá fora um fenômeno, chega dentro da igreja, todo mundo sabe que ele é um leproso. O pastor sabe que ele é leproso, o obreiro sabe que ele é leproso. Por quê? Não tem testemunho, não tem palavra, é de duas palavras, duas caras, personalidade. Onde é que nós vamos chegar desse jeito? Como que teremos a aprovação divina desse jeito? O que eu quero dizer para você, baseado na palavra de Deus, é que Deus começa a transformar de dentro, vai refletir lá fora. Amém, meus irmãos? Se você começar a receber algo de Deus verdadeiramente, Aline, e você começa a compreender aquilo, aquela palavra começar a entrar dentro de você, logo as pessoas lá fora começam a te reprovar. Mas Deus, Ele te aprova. Quando você abre a boca, as pessoas sentem. Quando você começa a pregar, o Espírito começa a testificar. Olha, isso tem sentido. Esse negócio tem sentido. Esse negócio é verdade, porque o Espírito que está dentro de você, ele testifica. E ele se alimenta da palavra de Deus. É o selo. É o selo. Você está aqui hoje, meu irmão e minha irmã, porque você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Do contrário, você não estaria aqui, você pode ter certeza. Como que os escolhidos serão chamados? Através do selo. A palavra de Deus, a trombeta será tocada. A trombeta é o quê? Anúncio. A trombeta, ela será tocada através da palavra. E você vai sentir. E você vai ser atraído por isso. Por isso você está aqui. Você está sendo atraído por uma palavra. Você está ouvindo o pastor pregar aqui. Eu sei que às vezes não são todos que compreendem. Mas eu tenho certeza que o que eu estou ministrando aqui não volta vazio. Eu tenho certeza que não. Absoluta certeza. Muitos de nós precisamos ser curados. Eu digo de cura espiritual mesmo, irmãos. Cura de caráter. Cura talvez dentro de você que só você sabe. Nós precisamos de cura espiritual. Precisamos. O tempo todo nós precisamos disso. Você vai escolher no ano de 2014 receber o aplauso de Deus ou dos homens. Quando eu falo dos homens, eu digo do mundo, irmãos. Porque quando eu falo de Deus, os homens de Deus estão também inclusos nisso. Se o Inácio se destaca na obra de Deus, eu vou aplaudir ele como pastor. Vou aplaudir. São dois lados, duas moedas. Eu
conheço algumas pessoas, irmãos. Não vou citar nome. Passou no vestibular, faz uma boa faculdade, mas é um péssimo crente. Leproso. Doente. Você acha que você vai conseguir entrar no céu leproso? Não vai. Deus nos chama leproso, doente, mas primeiro Ele nos cura.